Tinha falado com vocês sobre o problema do bode, né? Vocês chegaram a pensar, a entender como é que pode acontecer aquilo? Deixa eu só falar com vocês de novo aqui. Na verdade, nós estamos falando sobre esse teorema aqui, teorema de Bayes, né? E o teorema de Bayes, ele meio que permite a gente fazer aqui, colocar a probabilidade de um evento dado que você conhece o outro, em função disso invertido. Ou seja, você colocar a probabilidade de B dado A. Eu até tinha falado aqui um jeito de você não se perder nesse tanto de letra aqui, é que essas letrinhas aqui, elas ficam próximas, né? A fica próximo de A. E o B é a outra que está lá à esquerda, é o que aparece aqui embaixo. E aí, lembrando que a gente pode escrever essa de baixo também como uma soma de probabilidade de eventos que são partições do espaço amostral. Ou seja, a união desses EIs todos aqui, eles me darão como resposta o espaço amostral. Então, eu posso escrever o P de B como sendo essa soma aqui. Nós discutimos isso no nosso encontro anterior. Então, minha gente, olha só, esse problema que vai aparecer para vocês aí agora é o jogo das três portas, né? Como eu falei para vocês, esse problema, ele foi tirado de uma situação real. Esse aqui é de verdade. Existia mesmo esse programa, e o programa é exatamente desse jeito. O nome do apresentador é esse Monty Hall aí. Se você procurar, você vai ver até a foto dele. Então, ele tinha um programa de televisão, e nesse programa de televisão, ele fazia isso. Tinha três portas, a pessoa poderia escolher uma porta, e aí, a partir do momento que ela escolhe uma porta, ele mostra lá, na verdade, uma porta que tem um bode. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: muda ou não muda de porta? Por quê? Se por acaso, por exemplo, vamos supor que você escolheu aqui a porta 1, né? Nós vamos pensar aqui que a pessoa escolheu a porta 1, ele mostrou aqui a porta 3. Eu sei que na porta 3 não está, mas poderia estar na porta 2 ou na porta 1. Aí um pensamento natural, inclusive é intuitivo isso, e esse exemplo aqui, inclusive, ele serve para mostrar que nem sempre a intuição ela vai te dar a resposta certa, né? Ele pergunta o seguinte: é mais vantajoso eu mudar de porta, ou então é a mesma coisa, não tem vantagem nenhuma mudar de porta, porque, afinal de contas, eu estou com 50% de chance de acertar. Então, como eu já até adiantei para vocês, na verdade é mais interessante ele mudar de porta. Ah, mas acontece que eu não sei o que está atrás da porta 1, não sei o que está atrás da porta 2. Então, isso quer dizer que a minha chance de acertar é de 50%. Seria de 50% se você não tivesse essa informação aqui. Porque essa informação, para ele mandar abrir essa porta, ele tem que levar em conta onde que o carro está. Ela não é aberta aleatoriamente. Nunca aconteceu de ele abrir a porta e falar assim: ó, meu Deus, eu abri a porta que estava o carro. Isso não acontece. Então, ele sabe onde é que está o carro. A partir do momento que ele abre essa porta aqui, essa terceira porta, ele vai te dar uma informação. Então, essa informação aumenta a sua probabilidade quando você troca de porta. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês matematicamente, né? E depois tem uma ilustração aqui, que não fui eu quem fiz, né? Eu peguei e vou colocar a fonte no final. É uma ilustração que dá para você se convencer a partir da ilustração, que é mais interessante você mudar de porta. Então, vamos ver lá como é que a gente pode fazer isso. Tem aqui uma porta, vamos chamar essa aqui de porta A. Você tem aqui a porta B e você tem aqui a porta C. Vamos fazer o seguinte: para fixar as ideias, vamos estabelecer a seguinte notação. Eu vou colocar assim, ó, PA vai significar para mim que o prêmio está em A. Tá certo? E a mesma coisa aqui, ó, PB, eu quero dizer que o prêmio está em B. PC, o prêmio está em C. Eu vou supor que você escolheu esse A. E vamos supor que ele abriu o B. Na verdade, se for qualquer outra combinação, é exatamente do mesmo jeito que vai acontecer aqui. Então, suponha que ele vai abrir aqui o B, então eu vou tentar desenhar aqui uma porta aberta, vai.
Então, a porta B, ela foi aberta, certo? Então, eu sei que essa aqui foi aberta. Então, a rigor, tem um bode aqui. Apareceu um bode lá, enfim, não consegui desenhar um bode. Mas, enfim, essa porta B é a porta que foi aberta e a porta A foi a porta que você escolheu, né? Mas aí, ó, eu vou colocar as outras informações aqui. Eu quero informar que o apresentador, ele mostra o conteúdo da porta A. Eu vou colocar aqui S. Aí você fala assim, por que S? Aí você pode lembrar de Silvio Santos, vai. Ele abre a porta A, ou revela o conteúdo da porta A. Então seria assim, SA representa que ó, o Silvio Santos abre a porta A. Apresentador abre a porta A. E aí SB, mesma coisa. Ó. Apresentador abre a porta B. E aqui SC, apresentador abre a porta C. Então esse é o meu cenário. Eu preciso que você repare o seguinte. Deixa eu escrever que é melhor. A probabilidade do prêmio estar na porta A, sabendo que ele abriu B, mais a probabilidade do prêmio estar na porta B, sabendo que ele abriu B, isso não vai acontecer, né? Mas então a probabilidade do prêmio estar na porta C, sabendo que ele abriu B, isso aqui você concorda que é de 100%? Porque se a porta B já foi aberta, eu sei que o prêmio não está em B. Isso aí é uma informação que eu tenho. Eu poderia até colocar aqui a probabilidade do prêmio estar na porta B, sabendo que ele abriu B. Mas isso aí já é zero a probabilidade, porque ele abriu a porta B não tem nada lá. Então só sobra para ele essas duas possibilidades, né? Sobra para ele ou o prêmio está na porta A e ele abriu a porta B, ou o prêmio está na C e ele abriu a porta B. Então, ele abriu aqui, a porta que ele abriu, o que eu sei que ele abriu, lembra que o que eu falei para vocês, hein? O que a gente sabe que aconteceu é o que vem depois da barrinha. Então, o que eu sei aqui é que isso aqui é 100%. Ó, sabendo que ele abriu a porta B, ou o prêmio está no A, ou o prêmio está no C. É isso aí que eu sei. Agora, o que eu gostaria de saber é qual que é a probabilidade. Ó, eu escolhi a porta A. O que eu gostaria de saber é exatamente isso aqui, ó. Qual que é a probabilidade? Lembra que eu escolhi a porta A. Eu quero saber qual é a probabilidade do meu prêmio estar em outra porta, que não é a que eu escolhi. Então, o que eu desejo saber é isso aqui. Qual que é a probabilidade do meu prêmio estar na porta C, nessa porta aqui, sabendo que ele abriu a porta B. Tá claro para vocês isso aí? Penso que sim, então, né? Então, olha só, vamos recapitular aqui. Eu selecionei a porta A. Ah, você fala assim, mas por que você não marcou que você selecionar a porta B? Dá no mesmo, gente, é a mesma situação. Né? Então, vamos supor que eu selecionei a porta A, ele abriu a porta B. O que eu quero saber é qual é a probabilidade do prêmio estar na porta C. É isso aqui, ó. Saber qual é a probabilidade do prêmio estar na porta C, sabendo que ele abriu a porta B. É isso que eu vou tentar descobrir. Mas para isso, eu vou precisar descobrir isso aqui, ó. Essa probabilidade que está aqui é que eu vou tentar descobrir ela. Essa aqui eu não sei. Então, essa aqui é o que eu vou usar lá o teorema de Bayes para a gente poder descobrir. Né? O que eu quero saber é qual que é a probabilidade do prêmio estar na porta A, sabendo que o apresentador abriu a porta B. Então, isso aqui eu quero saber quanto que dá. Então, veja só, pelo teorema de Bayes, eu já posso colocar isso aqui invertido. Eu posso escrever assim, ó, que a probabilidade do prêmio estar na porta A, sabendo que o apresentador abriu a porta B. Tá vendo? Eu acho que é importante também, interessante, se você lê os símbolos com que eles estão representando, né? Então, isso aqui, por exemplo, ó, seria, agora vem a probabilidade invertida aqui, né? Invertido no sentido de mudar a ordem dos eventos aqui. Então, isso aqui, ó, é a probabilidade de SB, ou seja, do apresentador abrir a porta B, sabendo que o prêmio está na porta A. E depois, vezes a probabilidade do prêmio estar na porta A. E depois dividido aqui pela probabilidade do SB, né? Agora vamos ver aqui. Qual que é a probabilidade do apresentador abrir a porta
B, sabendo que o prêmio está na porta A. Ele sabe que o prêmio está na porta A, vamos ver lá em cima, ó. Ele sabe que o prêmio está na porta A. Qual é a probabilidade dele abrir a porta B, sabendo que o prêmio está na porta A? Quantas opções que ele tem aqui? 50%? 50%. Então, ele só tem duas opções ali, né? Então, essa probabilidade aqui em cima, ela vai ser de 50%. Então, isso aqui vai ser um meio, né? É uma em duas. E qual que é a probabilidade do prêmio estar na porta A? Bom, se você for distribuir esse prêmio aleatoriamente ali, a probabilidade é em 3, né? Porque a probabilidade do prêmio estar na porta A é a mesma da porta B, da porta C. Então, inicialmente, ele é colocado lá em uma das portas. Qual é a probabilidade dele cair na porta A? Uma, em 3. Né? Você tem 3 possibilidades, e de 3 possibilidades você pega uma. Então, essa aqui, ó, essa probabilidade aqui, ela é de 1/3. Essa condição é antes do apresentador abrir a porta dele ou depois? Qual delas? Essa PPA aqui? Isso. Isso aqui é antes, porque depois tem que ter esse condicional aqui, né? Essa barrinha que fala que aconteceu alguma coisa. PPA é a probabilidade do prêmio estar na porta A. Não aconteceu nada, é só isso. Essa aqui, por exemplo, a probabilidade de SB é a probabilidade do apresentador abrir a porta B. Mas aí não falou nada, e nós é que vamos colocar agora uns condicionais aqui, né? Então, veja bem, agora nós temos que olhar para essa parte de baixo. Essa parte de baixo, eu vou usar aqui o teorema da probabilidade total, que nós vimos há pouco, né? Então, essa parte de baixo aqui, ó, vamos colocar aqui a probabilidade do SB, isso aqui eu vou escrever como uma soma de probabilidades condicional. Ó, probabilidade do apresentador abrir a porta B. Então, você pode pegar agora o seu conjunto de possibilidades e colocar assim, ó, seu espaço amostral seria assim, ou está na porta A, ou está na porta B, ou está na porta C. O prêmio, ele está ou na A, ou na B, ou na C. Uma das três ele está. Nunca vai acontecer de não estar em nenhum. Então, é 100% de certeza que em um desses ele está. Então, aqui na hora de você pegar essa partição do seu espaço amostral, você pode pegar os eventos, prêmio está na porta A, prêmio está na porta B e prêmio está na porta C. Isso que você está vendo aqui em cima, eles vão formar a minha partição do espaço amostral. Então, aqui, ó, eu posso escrever o PSB como sendo assim, ó, PSB, sabendo que aconteceu PA, vezes a probabilidade de acontecer PA. Ou seja, aqui é a probabilidade do apresentador abrir a porta B, sabendo que o prêmio está na porta A, vezes a probabilidade do prêmio estar na porta A. Depois, mais a probabilidade do apresentador abrir a porta B, sabendo que o prêmio está na porta B, vezes a probabilidade do prêmio estar na porta B. E depois, por último, mais a probabilidade, ó, entenda o seguinte, ó, esse camaradinho aqui, ele sempre vai ficar igual aqui. Ó, aqui, sempre o mesmo, tá? Porque fica um monte de letras, você tem que se organizar, ó. Então, você poderia perguntar assim, se não era SA, SB, SC? Não. Esse camarada aqui, ele repete em todas. Então, aqui vai ficar assim, ó, probabilidade do SB acontecer, né? Sabendo, agora sim, é PA, PB, PC, sabendo PC, vezes a probabilidade de acontecer o PC. Qual que é? Aí você tem que saber o que significa esse símbolo. O que é PSB-PB? É probabilidade do apresentador abrir a porta B, sabendo que o prêmio está na porta B. Qual que é essa probabilidade? 0. Ele nunca vai fazer isso. Não é porque ele sempre abre aqui, o prêmio não está. A probabilidade do prêmio estar em B é 1/3, mas aqui nem faz diferença, né? Porque vai ficar multiplicado por 0 mesmo. Agora é assim, ó, olha para esse cenário aqui agora. Qual é a probabilidade do apresentador abrir a porta B, sabendo que o prêmio está na porta A? Qual que é a probabilidade? O prêmio está na porta A. Inclusive, justamente onde eu coloquei a bolinha que eu tinha escolhido. Qual é a probabilidade do apresentador abrir a porta B, sabendo que o prêmio está na porta A? Quantas possibilidades que ele tem? Ele tem duas. Tem duas possibilidades. Então, aqui no caso, eu tenho uma possibilidade de duas, vezes a probabilidade do prêmio estar na porta A. Sim, mas o prêmio
está na porta A, ele tem 1/3 de chance, né? Você vai colocar ele em alguma porta. Então, em alguma porta, então ele vai ter 1/3 de possibilidade aqui, né? Então vai ficar isso aqui, mais. Aqui é raciocínio bastante semelhante, né? Qual é a probabilidade do apresentador abrir a porta B, sabendo que o prêmio está na porta C? Presta atenção aqui na resposta a essa pergunta, que é importante, hein? Qual é a probabilidade do apresentador abrir a porta B, sabendo que o prêmio está na porta C? Presta atenção, ó. Eu escolhi a porta A. E agora é o seguinte, eu estou olhando aqui qual que é a probabilidade do apresentador escolher a porta B, sabendo que o prêmio está na C. Então, aqui na C, eu tenho o prêmio. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu perdi. Porque eu estou na A, Então, ele não vai abrir a porta que eu estou. Ele vai abrir uma das duas. Agora, ele sabe que o prêmio está na C. Qual é a probabilidade que ele tem de abrir a porta B se ele sabe que o prêmio está na C? Professor, por que ele não pode abrir a que ele escolheu, por exemplo? Já mata as caras. Porque na dinâmica do programa, se eu escolho uma porta, ele não vai abrir de cara a minha porta. Ele vai abrir uma outra porta e mostrar para mim um bode em uma delas. Eu, desde o começo, falei que essa bolinha vermelha aqui, a porta A era a porta que eu escolhi. Professor, a probabilidade é de 100%, então? 100%, exatamente, porque ele não vai escolher a A, porque a porta A é a que eu escolhi. Ele não vai escolher a C, porque ele sabe que o prêmio está na C. Então, a probabilidade dele escolher a porta B, sabendo que o prêmio está na C, é de 100%, ele só tem essa opção, né? Aqui nesse inicial aqui, ó, eu tinha ainda duas opções, né? Ó, qual é a probabilidade dele escolher a porta B, sabendo que o prêmio está na porta A? Então, se eu escolher a A e o prêmio também está na porta A, então ele tinha duas opções para ele poder abrir. Ele podia abrir tanto uma quanto a outra. Então ele tinha uma possibilidade em duas. Ele tinha essa aqui. Só que agora eu estou em uma outra situação. Eu continuo lá, escolhi a A. Desde o começo eu falei que eu vou escolher a porta A. E aí, aqui eu tenho assim, ó, ele sabe que o prêmio está na C. Nessa terceira parcela aqui, ele sabe que o prêmio está na C. Então, se o prêmio está na porta, sabendo que o prêmio está na porta C, qual é a probabilidade dele escolher a porta B? 100%, porque ele não vai abrir a porta C e falar assim, olha que beleza, olha, o seu prêmio está lá na C, você perdeu. Não era a dinâmica do programa. Então, nesse caso aqui, como alguém falou de vocês aí, é certo que ele vai abrir essa porta, né? Então, se eu escolher a A e o prêmio está na porta C, a probabilidade dele abrir a porta B sabendo que o prêmio está na porta C, é certa, é 100%. Depois, vezes a probabilidade do prêmio estar na porta C. Bom, aquela velha história que eu contei para vocês. Na hora de você colocar o prêmio lá, são iguais possibilidades. Até fala em contrário, né? Tem a mesma chance de estar numa porta, na outra. Então, essa chance aqui, ela é de 1/3. Então, essa soma aqui é a soma que vai aparecer na parte de baixo aqui dessa parcela. Vamos ver o que dá isso aqui. Agora é só continha aqui, né? Ó, 1/2 vezes 1/3. Aqui tem 1/3 também. Vamos colocar aqui, ó. 1/2 vezes 1/3 mais 1/3. Tem esse 1 vezes 1/3 aqui. Eu coloco 1/3 em evidência, vai ficar 1/2 mais 1. Eu vou colocar 1/3 em evidência, ó. Ó, ficou assim, 3/2 vezes 1/3. Então, voltando para cá, nós vamos ficar com o seguinte. Deixa eu voltar para cá, ó. Então, veja bem, eu escolhi a porta A. Agora, a probabilidade, isso aqui é um cálculo intermediário, porque o que eu quero saber, na verdade, é esse aqui, ó. Qual é a probabilidade do prêmio estar na porta C, sabendo que o apresentador abriu a porta B. E eu já falei desde o início que eu escolhi a porta A. Então, vai ficar assim. Então, esse aqui é o meu objetivo. Mas antes, eu preciso descobrir o que é esse P de A/SB aqui. Então, vamos ficar com o seguinte, ó. A probabilidade do prêmio estar na porta A, sabendo que o apresentador escolheu a porta B. Isso aqui vai ser a parte de cima lá, que é 1/2 vezes 1/3, e aqui embaixo ficou 3/2 vezes 1/3. Por sorte, aqui eu posso cancelar uma porção de coisa, né? Posso cancelar esse com esse, e posso cancelar também esse aqui, ó, esse 2 de baixo aqui com esse 2 daqui. Então, vai sobrar 1/3. Então, isso aqui deu 1/3. Então, voltando lá. Agora, eu acabei de descobrir que PA/SB dá 1/3, né? Então, aqui eu tenho esse camarada aqui, vale 1/3, ó. Então, ficou 1/3 mais probabilidade de estar na porta C,
sabendo que o apresentador abriu a porta B. Isso aqui dá 1. Então, subtrair um terço dos dois lados, ó, vai ficar assim, probabilidade de estar na porta C, sabendo que o apresentador abriu a porta B, é de 1 menos 1/3. 3 menos 1 dá 2/3. Olha para você ver que legal, que bonitinho. Então, é mais interessante se você mudar, porque a chance de estar naquela outra porta é maior. Então, a probabilidade do prêmio estar na porta C, sabendo que o apresentador abriu a porta B, ela é de 2/3, dá 0,66666, né? Então, isso aqui é aproximadamente 66,66%. Isso aqui é a chance de estar lá, né? Olha que bonitinho. Aí você poderia falar assim, mas isso aí pode ser um... Como é que chama aqueles argumentos que são... parece muito lógicos, mas que tem um nome em português para isso, mas que são falsos, né? É uma falácia. Você pode falar assim, não, mas tem um truque aí no meio. Não, não tem truque aqui no meio. Isso aqui tá certo, isso aqui é desse jeito mesmo. A chance de você ganhar é maior se você mudar a sua escolha. Então, nessa época desse prêmio lá, se por acaso todas as pessoas tivessem essa informação e todas as pessoas mudassem sempre, então o programa ele perderia mais do que ganharia, porque, veja, o programa se propunha a dar um carro para a pessoa. Então, em situações normais, apenas 1/3 das pessoas é que ganhariam esse carro. Mas se todas as pessoas fizessem essa mudança de escolha, você veria que ao longo do tempo, né, com uma quantidade grande de pessoas ali participando do programa, esse quadro ele seria cancelado. As pessoas poderiam até não saber por que as pessoas estavam ganhando tanto, mas é explicável. Agora, deixa eu te mostrar ali, tem uma ilustração. Não, eu não tenho essa informação, não. A gente pode até olhar, mas eu acho que as pessoas na época não sabiam disso, e o programa ele continua existindo lá, com uma porção de gente. Ora ganha, ora perde, ora muda de escolha, ora não muda. Bom, viram aí que legal? Deixa eu mostrar para vocês lá a ilustração. Na verdade, eu peguei essa ilustração lá do Wikipedia. Muita gente acha assim, que quando a gente fala Wikipedia, nossa, mas Wikipedia... Gente, vocês têm que ver um documentário lá do Átila, né, do canal do Nerdologia, que ele fez sobre essa questão do Wikipedia. Tem alguns números bem interessantes lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer com vocês aqui. Olha, nessa primeira situação, você escolheu, vamos supor que você escolheu a porta 1. Então, veja que ele tem duas opções aqui, né? Ele tem duas opções. Se você, por acaso, mudar ou na primeira ou na segunda, ou se você mudar para cá, ou se você mudar para cá, você perde. Então, nesse caso aqui, na troca, você vai perder. Então, se você, por acaso, escolher lá a porta 1, e essa porta 1 for justamente a porta que tem lá um prêmio bacana, você mudar, você vai perder. E outra coisa, a probabilidade de você acertar aqui está em 1/3, né? Agora, deixa eu ver aqui essa outra situação. Vamos supor que você escolheu a porta que está o bode. Veja bem, é aqui que você vai perceber, né, por que é que você acaba ganhando. Ele, por acaso, ele vai mostrar para você o bode, não vai? Ele vai te mostrar o bode. Então, se você trocar, você ganha aqui, né? Então, nessa situação, se você escolher uma porta que tem o bode, quando ele abre a outra porta que tem o bode, então, na troca, você ganha. Então, nesse caso aqui, você ganhou. Agora, se você escolher a outra porta que tem o bode, que é a terceira porta, então, se você escolher a terceira porta, você está aqui na terceira. Ele vai abrir para você a segunda. E aí, no caso você troca para aquela que tem o carro. Então, você veja aqui, ó, que nessa segunda possibilidade e nessa terceira possibilidade, você ganha 100% de chance de você ganhar. Basta que você, na hora de escolher, você só tem que, na hora que você vai escolher, você escolher a porta que tem o bode. Porque se você escolher a porta que tem o bode, como ele vai te mostrar o outro bode, quando você trocar de porta, você com certeza vai ganhar. Então, se você pode olhar até a brincadeira aqui como sendo, assim, eu quero escolher uma porta que tem o bode.
a sua chance não é 2 de 3. Por quê? Porque se você escolher a porta que tem o bode, você vai estar nessa situação aqui, ó, escolher a porta 2 que tem o bode. Aí ele abre a porta 3, aí você muda, aí pronto, ganhou. Se você escolher a porta 3 que tem o bode, ele abre a porta 2, então você muda e você vai para a porta que tem o carro. Só tem uma opção que você vai perder, que é essa opção aqui, ó, que você tem. Você já escolheu o carro, né? E aí ele tem 2 oportunidades para você. Se você mudar para ou nessa primeira aqui ou nessa segunda aqui, se você mudar, você vai perder. Então, dessas 3 possibilidades, você consegue ganhar em 2, você perde em uma só. Percebeu que é 2/3 mesmo? Aqui é visualmente isso aqui. Simples, né? Muito simplesinho. Posso mudar ou vocês tem alguma dúvida aqui ainda? Você me convenceu dessa vez. Oh! Mas é isso que é o legal, cara. A matemática é a arte do convencimento. Dessa vez você ganhou, leva o prêmio. Bruxaria isso daí, rapaz. viu, professor? Hã? Bruxaria isso daí. Pois é, rapaz. E olha só, os cassinos, eles, né, essas lojas aí de jogos, eles se amparam muito nisso aqui. Se você tivesse, por exemplo, um sistema de jogo que o usuário tem 2/3 de chance de ganhar, a empresa vai à falência, não consegue dar prêmio para todo mundo. Olha, professor, eu vou te falar que muitos jogos que eu estou jogando parece que é assim, viu? Mas parece que a chance de eu ganhar é menor ainda. Vou te falar, que raiva. Pois é, mas é porque tem que ser assim para ele ser sustentável. De vez em quando uma pessoa ou outra ganha, alguém tem que ganhar também, porque se ninguém ganhar, ninguém vai jogar também. Mas você não pode ter um percentual muito grande de pessoas ganhando, porque senão a empresa não vai para frente, entendeu?